Estamos discutindo hoje aqui no Conversas Cruzadas a situação do senador goiano Demóstenes Torres e perguntando se ele perderá o mandato ou não, na opinião do nosso telespectador. Então, opine, por favor, ligando para 8401-0360 e responda. A opção 1, sim, vai ser cassado. Opção 2, não vai ser cassado. E no intervalo aqui, o deputado Paulo Pimenta, que tem uma vivência bastante grande dentro do Congresso, estava relatando a história do Carlinhos Cachoeira. Então, nos conte, compartilhe com os telespectadores um pouco essa história do amigo do Demóstenes. Assim, eu um pouco como deputado, um pouco como jornalista também, né? Eu tenho procurado acompanhar o episódio e leio não só a imprensa oficial, né? Então eu tenho lido também, né, o Luiz Nassif, Paulo Henrique Amorim, né? Pessoas que Qual é a imprensa oficial? Os jornais oficiais, né? Então, quais são os jornais? Globo, Folha de São Paulo, Estadão. Oficial, eu quero dizer assim, de imprensa tradicional, vamos chamar assim, né? Estou tentando compor um pouco de provocação sua aí. Não, eu quero dizer o seguinte, o assunto ele tem uma complexidade que a própria Veja, a Globo, demorou quase 15 dias para vir para o assunto, né? Quer dizer, vieram para o assunto quando não tinha mais como, né? Quer dizer, esse assunto já estava aí na internet, essas denúncias, esses vídeos há bem mais tempo. Eles explodiram com força porque não tinha mais como segurar. O que eu quero dizer é o seguinte, Lazer, que as pessoas que acompanham, que estão acompanhando esse assunto, elas percebem que há uma história muito mais complexa, né? Quer dizer, o escândalo da Loterge, no Rio de Janeiro... Que era o diretor, né? Lá em 2000 e não sei quanto, antes do Lula ser presidente, né? Quem era o diretor? O Carlinhos Cachoeira, ele é o presidente da Loterge do Rio de Janeiro. A loteria do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, né? Lá naquela época, ele gravou o Valdomiro Diniz, que depois, lá no governo Lula, era assessor do Zé Dirceu. Quando essa gravação foi feita, foi lá no Rio de Janeiro. Quem denunciou o escândalo da Loterge, naquela vez, foi a Veja, através do Policarpo Júnior, numa matéria, hoje se sabe, entregue pelo Carlinhos Cachoeira, né? Aquele episódio famoso que ficou, né, do cara dos Correios, lá do início do Roberto Jefferson, não sei das quantas, Marinho. O Marinho, né? Embolsando aqueles 3 mil reais. Aquela gravação foi feita pelo Cachoeira. Pelo Cachoeira. Né? Quem denunciou foi o Policarpo Júnior, né, da Veja. Ele tem um cara da aeronáutica, o antigo cara da Polícia Federal, que foi agora, estão presos também, ou estão denunciados, que fazia um esquema de inteligência clandestino, gravando pessoas, filmando os encontros. Comenta-se que há um enorme arsenal de vídeos e de áudios do Carlinhos Cachoeira que ainda não apareceram, né? São 3 anos de gravações. E quem que estava gravando? Ele gravava. Não, mas... Ele gravava. Ele mesmo gravava os contatos. Ele gravava, né? E depois usava essas gravações de modo a ampliar suas relações de poder. Quem é que passou para a imprensa essas gravações que comprometem o Demóstenes? Mas veja bem, as gravações, os vídeos, né, estou dando agora a minha leitura, elas eram trabalhadas de maneira seletiva, de modo a compor cenários de interesse das relações criminosas do Carlinhos Cachoeira. Então, quando ele tinha uma desavença, tanto é que ele combinava operações da Polícia Federal com delegados da Polícia Federal, com o Ministério Público. Então, como ele controlava bancas do jogo do bicho e negócios escusos, caça-níqueis, ele montava uma operação da Polícia Federal para prender os concorrentes, para limpar áreas do mercado com a Polícia Federal, com o Ministério Público, né? Então, o que ocorre? Por que tudo isso veio a furo, digamos assim? Por conta da história dos telefones Nextel de Miami. Então, o que acontece? O Carlinhos Cachoeira, ele comprou, alguns anos atrás, 15 telefones Nextel e habilitou esses telefones em Miami. Um desses telefones estava com Demóstenes, certo? Que não poderia outros ser deputados, no Brasil. Esses deputados, alguns deles também tinham esses telefones, né? Alguns, quem são os outros? A imprensa diz, esses aí que estão na lista, alguns deles, certo? Sim. E havia um nível tão grande de impunidade, por isso que eles falam daquela forma assim, escrachada, debochada, que agride, porque eles tinham certeza, Lazier, que não estavam sendo gravados. Que não estavam sendo grampeados, porque eles imaginavam
que o fato dos telefones serem habilitados nos Estados Unidos impediria que eles jamais fossem grampeados. Quando a Polícia Federal, né, consegue... Como é que ela conseguiu? Eu não sei, eu não conheço esses detalhes. Mas foi cedido pelo Carlinhos. Não. A Polícia Federal grampeou o Carlinhos, conseguiu autorização judicial para grampear esses telefones habilitados em Miami. E aí, então, surgiu todo esse episódio. Quer dizer, botou os 15 telefones no grampo e eles continuaram combinando as negociatas todas, entendeu? O que me chama a atenção é que, doutor Lamarck, a informação que você tem é que em 2009 o Ministério Público Federal recebeu um conjunto de informações das atividades criminosas do Demóstenes e dos outros deputados. E nós estamos em 2012. E que desde 2009 o doutor Gurgel estava com os encaminhamentos da Polícia Federal, hoje Procurador-Geral da República, pedindo que fosse encaminhado para o Supremo, essa autorização que o doutor Antônio fala. 2009, os delegados lá identificaram a participação dos parlamentares. Encaminham para o Procurador-Geral, que deveria ter encaminhado para o Supremo, pedindo autorização para investigação. E desde 2009 o assunto estava parado no Ministério Público Federal. Nunca tinha sido encaminhado. Foi a semana passada encaminhado. Quem era o procurador, né? Gurgel, ele mesmo. Então, só a semana passada, após a mobilização da imprensa, a denúncia e a ameaça de que iam denunciar o Gurgel, né? Aí ele se mexeu. Aí ele caminhou para o Supremo Tribunal Federal. Então, não faz 10 dias que um assunto que estava há 3 anos no Ministério Público Federal chegou no Supremo. Isso envolve mais uma pessoa, então a omissão do procurador. A minha tese é que nós estamos diante de um episódio que não é mais um caso. Nós estamos num caso... O caso. Deputado Marquesan. Eu não estou tão por dentro do assunto assim como o deputado Pimenta, estava aqui escutando... Como é que o senhor sabe tudo isso? Eu leio, estudo, né? Leio a internet, acompanho, me preparo para o debate. O senhor não lê nada, então, deputado? Não, eu leio, mas é que o Carboneiro me convidou hoje às 4 da tarde, eu acho, e eu tinha alguns compromissos partidários aqui, do mandato, e depois fui dar banho no meu filho antes de vir para cá, e realmente não me preparei não li todos esses sites aqui que o deputado teve a oportunidade de ler, e estou estarrecido, mas eu estava pensando aqui nas providências a serem tomadas, né? Nas representações contra o procurador, na questão de algumas audiências públicas, convocar alguém para ir na Câmara, para que isso possa transparecer. Tem um pedido de CPI também tramitando. Já assinei. Né? Que, infelizmente, quem está buscando é o Protógenes, que é o... Ele já entregou o pedido para o Marco Maia. Já entregou, já reuniu as assinaturas. Mas tem todas as assinaturas? Já. E será que sai essa? Tomara que saia. Seria bom se saísse. É o que eu disse antes. Vocês podem ajudar muito, a imprensa, a OAB, fazendo a pressão, porque vai haver uma grande pressão para que esse negócio não saia do papel. Deixa eu fazer um intervalo. Nosso telespectador acredita que o senador Demóstenes Torres perderá o mandato depois de tudo que está tomando conhecimento. Telefone 8401-0360. Opção 1, sim, vai ser cassado. Opção 2, não vai ser. Intervalo e voltamos para começar com o Antônio Dionísio Lopes e o Dr. Cláudio Lamarck, que não falaram nesse bloco.